some não, tá? Porque o Meet, ele é novo para mim, assim, em termos de... Ah, que achei. Ele é novo para mim em termos de... Achei aqui, deixa eu só abrir o documento, porque eu uso mais o Zoom, tá, galera? Mas o Meet, eu estou me adaptando ele aqui. Eu uso o Meet para reuniões, só que eu uso ele no celular. Ai, Júlio César, fica, não vai não, volta, filho, não vai embora não. Peraí que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vocês preferem uma janela? Eu vou indo trabalhar agora. Vai ouvindo, gente, vai ouvindo, não esquece não. Eu sei, mas eu não vou poder levar o caderno pro trabalho, eu vou estar... Entendi. No trabalho, vou estar ocupado direto. Eu entendi, mas chegando em casa, você pega e estuda, tá? Você não deixa de estudar, não. Eu já pedi pro professor Renato para ele disponibilizar depois para você ouvir. As aulas no WhatsApp para mim. Claro, ele faz isso. De boa ele faz isso, com certeza. Queridões, vou mandar aí para vocês, ó. Vou tirar minha beleza. Vocês estão vendo, né, minha beleza? Peraí que eu vou achar. Peraí que não abriu. Rê, me ajuda, me socorre. E não tá querendo ir. Peraí que eu vou pegar aqui, peraí. Peraí que tá indo, tá, minha gente? A tecnologia, de vez em quando, ela não é muito a favor da gente, né? Mas vai, calma que vai. Calma que vai, gente, calma que vai. Ó, lá vai, lá vai, lá vai. Vejam se foi, vejam se foi. Tá indo, tá indo. Torce pra ir, tá? Não foi. Não foi. Obrigada, Cristina Paixão, te amo. Saudades, meu bem. Ai, gente, não consigo fazer compartilhamento de tela por aqui. Você clicou, Gabi, você clicou aí no compartilhamento, tá indo? Eu estou indo em apresentar. Eu já abri, é um PDF, na verdade, não é nem um PowerPoint, tá? Uhum. É um PDF. Aí eu estou clicando aqui, apresentar agora. É a tela inteira, só que ele não está indo. Ele não tá indo o compartilhamento. Ele está dando compartilhar a minha tela, entendeu? Quer ver? Ó, vai aparecer para vocês agora. Ó, deixa eu interromper. Ele está compartilhando a minha tela só. Você quer que eu mande para você, Rei? Você compartilha para mim? Aham. Te mando agora. Peraí que eu vou te jogar lá no Whats. Te mando agora o que é para compartilhar para mim. Aí eu te jogo... Ó, quer ver? Ó, o que foi? Tá vendo? Foi só a minha tela. Não foi... Tecnologia. Não tô pensando com a raiz do cabelo, tá, querido? Por gentileza, por favor. Peraí. Não, Rê, vou te mandar lá, é mais fácil. Professora, bom dia. Peraí, tem alguém falando comigo. Aumenta o microfone que eu não tô escutando, não. Tá dando para ouvir agora? Tá. Quando você vai em apresentar, você tem 3 opções. Uma guia do Chrome, né, do seu navegador, uma janela ou a tela inteira. Aí, dependendo de como você está abrindo, vê se você consegue... Você está abrindo pelo navegador ou pelo Adobe ou qualquer outra aplicação do computador? É o Adobe. Vai em apresentar uma janela. Aí vai te apresentar uma janela. Isso. Se estiver aberto agora o documento, vai estar... Te amo. É Bruna que está falando comigo? Isso. É a Bruna. Te amo, Paixão. Você é linda. Você pensou com a raiz do cabelo, porque eu não pensei não, tá, Paixão? Foi agora. Dá uma olhada. Confere aí comigo se chegou a tela para vocês. Foi, galerinha? Chegou para vocês a tela? Chegou para todo mundo? Uhum. Bruna, chegou?
Chego assim. Beleza, então vamos lá? Obrigada, Bruna. Deus lhe abençoe, tá? Muito. Nada, Deus te boa dê aula muitos aí. anos de vida. Gente, liga não, tá? Renato sabe que eu sou assim, tá? Porque, olha, Renata e Cristina que tá falando aí que eu sou maravilhosa. Obrigada, Cris, te amo. Queridões, o seguinte, a gente precisa só falar de um negocinho para a gente ver o caminho que a gente vai fazer, porque nós estamos exatamente no dia 11 de julho, nossa prova está agendada para janeiro. Confere, produção. A essa altura do campeonato, você vai perder tempo com coisas de química que você não precisa estudar? Claro que não. Existem temas dentro da química que você não vai nem perder o seu tempo estudando, tá? Depois eu mando isso daqui para vocês, isso foi uma apresentação antiga, mas de 2018, na verdade. É um aulão que existe aí, bem resumidão, eu mando isso para vocês, eu disponibilizo para vocês, que ele é bem completo, assim, e com coisas que não mudam. Química a gente sabe que não vai mudar, o conteúdo não muda, tá? A única coisa que muda é um pouco o estilo da prova. E eu acho que o ano passado, quem já viu a prova o ano passado e anos anteriores, percebeu que a cada ano a prova de química ela tem se tornado como? Ela tem se tornado cada vez mais conteudista. Eu não posso mentir para vocês e falar que a prova de química não é conteudista, senão eu estou dando um tiro no meu pé. Ela é, de fato, uma prova extremamente conteudista, tá? E que a galera gosta de colocar, muitas vezes, um rodapé de página de livro. Não estou falando isso para assustar e nem para tocar o terror. Não. Tem questões aí muito simples de se resolver e que a gente vai aí treinar, a gente vai trabalhar isso aí com vocês. Eu vou trabalhar em vários momentos isso daí com vocês. Conteúdos que a gente precisa sempre dar um destaque. Estequiometria. Estequiometria, o nome é horroroso, mas lembra que é regra de 3, meu povo. É uma regra de 3 que eu sempre vou estar fazendo como? Uma regrinha de 3 que eu vou estar trabalhando aí exatamente com uma equação química. Eu vou olhar para a equação química, fazer o balanceamento dessa equação química, e aí eu vou fazer minha continha de regra de 3. Só lembrando que dentro da estequiometria, a gente vai trabalhar com aquelas grandezas da química. Eu vou trabalhar com massa, pode ser em grama, quilograma, mas a grande maioria das vezes a gente trabalha com grama. Eu vou trabalhar com mol. Ai, professor, eu tenho horror ao mol. Não, não tenho horror ao mol, porque o mol é só um conceito. O mol só está querendo dizer para vocês que é uma determinada quantidade de matéria. Não se assustem com nomes. Nomes são só conceitos, tá? E são os conceitos que a gente tem que definir muito bem, ok? Outro conceito aí que a gente vai trabalhar é a tal da termoquímica. Vocês lembram aí da termoquímica? Quando eu falo de termo, pode abrir o microfone para falar comigo, que eu adoro interação. Quando eu falo de termo, a gente está falando de quê, meu povo? O que significa termo para vocês? Acho que está relacionado à temperatura, Isso, se não me engano. Temperatura. Posso falar também de calor? Sim ou não? Sim, porque automaticamente a temperatura envolve o calor. Exatamente. Então, quando eu falo de temperatura, calor, eu estou falando de um calor aí que está relacionado à química, mais precisamente às reações que acontecem na química. Não esquece o seguinte, quando eu falo de termoquímica, eu estou falando de reações que podem liberar calor ou que podem absorver calor. Vocês lembram aí, a galera que estava estudando, a galera que estava em ritmo de estudo, que já chegou no 3º ano, que viu isso daí provavelmente no 2º ano, vocês lembram aí do tal de reações endotérmicas e reações exotérmicas? Sim, Lembram sim, desse? lembro sim. Todo mundo está lembrando? Estudei essa matéria no passado. Beleza? Revisem isso, porque é algo que sempre está lá no Enem, tá? E vou dar um toque. Termoquímica sempre está aparecendo no Enem envolvido com estequiometria. Eles gostam muito de brincar com termoquímica e fazer aí alguns cálculos de estequiometria, tá? Eles gostam de trabalhar isso daí. Ai, professor, é difícil. Não é não, é extremamente simples. Só que eles gostam de fazer o quê? Jogar com a paciência da gente.
Eles gostam de jogar com a paciência da gente em que sentido? Trabalhando com enunciados grandes que a gente precisa ter atenção nos dados que são colocados ali. É isso que a gente tem que ter cuidado dentro da área de exatas, tá? Outra coisa aqui que eu preciso destacar muito, quando eu falo aí de neutralidade, eu estou falando exatamente aqui, ó, desse outro termo, de pH, tá? Isso aí eu não sei se todos viram. Muitos alunos que estão dentro da escola pública, eu vou fazer questão de destacar isso dentro de uma aula para vocês, é sobre pH e neutralidade. Dentro da escola pública, nem sempre isso está envolvido, nem sempre isso está dentro do conteúdo, tá? Nem todo professor aborda, justamente porque não faz parte do currículo do Estado. Mas tem professor que burla a regra e passa, sabendo que isso é cobrado no Enem. E não significa que a gente não vai estudar aqui, a gente vai ter uma aula, eu preparo uma aula show para a gente rapidamente revisar esse conceito aí do que significa o tal do pH. Eu acredito que muitos de vocês tenham noção do que significa, porque quando a gente vai comprar um shampoo, vai comprar um sabonete, quando a gente assiste uma propaganda na TV, o que aparece para gente? pH neutro, não é isso? pH abaixo, próximo da neutralidade. Vocês já viram isso? Sim ou não? Pode abrir o microfone de novo para falar comigo, que eu gosto da interação, eu sou carente, tá? Já vi, sim. Obrigada. Nem que seja uma pessoa participando, eu adoro a participação. Nem que seja lá no chat, eu consigo ver o chat ainda? Pode falar lá comigo, tá? Eu também gosto, tá? Pois é, então isso daí também, queridos, é uma coisa que está no nosso dia a dia. Vocês sabem que o Enem gosta de abordar questões relacionadas ao dia a dia, e é uma coisa que a gente vai falar sobre isso. Tem questões envolvendo cálculos de pH? Tem, e que vão trabalhar com a matemática lá naquela parte de função logarítmica. Já ouviram falar dela? Log? Ai, professor, é sério? Mas não se preocupa não, é extremamente simples e extremamente fácil. Enem também gosta de brincar muito com vocês com funções orgânicas. Quem está no terceiro ano sabe exatamente que existem as chamadas funções orgânicas. Quando vocês estudam lá no primeiro e no segundo ano, na verdade, no primeiro ano, vocês trabalham com as chamadas funções inorgânicas. Ácidos, sais, bases e óxidos. Chegou no terceiro ano, vocês começam a trabalhar com a chamada química orgânica, com as chamadas funções orgânicas. As funções orgânicas, vocês já viram aí, que é exatamente aquela tal daquela química que está relacionada ao átomo de carbono. Todo mundo já chegou a ver isso, meu povo, sim ou não? Química aí do átomo de carbono, já viram com o professor Jean, não já viram isso? Já. Viram aí a química com o professor Jean e ele vai trabalhar bastante isso com vocês. Função orgânica no Enem é figurinha carimbada? Não se preocupa que função orgânica no Enem, eles não vão ficar sacaneando vocês com regra de nomenclatura. Tem que saber? Tem. Mas eles não vão ficar sacaneando com vocês com aquelas regras mirabolantes de nomenclatura. A maior parte das questões de funções orgânicas é o reconhecimento da função e as reações orgânicas que precisa dar uma pincelada. Reação orgânica também é figurinha carimbada na prova do Enem. Outra coisa também aí que a gente precisa destacar e que é extremamente importante são as chamadas soluções. Vocês lembram das soluções? Quem estava aí no segundo ano passado, vai lembrar delas. Concentração comum, concentração molar. Lembram delas? Quem também não estava no segundo ano, quem aí estudou o ano passado, fez um pré-ENEM, também vai lembrar. Quem aí está estudando agora com a gente vai aprender e vai relembrar isso daí. Soluções, a gente está em contato com isso todo santo dia. A gente está... todo dia de manhã eu tenho certeza que a galera levanta ou vai tomar uma xícara de café ou vai tomar um copo de Toddy. Confere? Tô certa ou tô errada? Tá certo. Tá certo. Aí, todo mundo toma café da manhã, não toma?
Só que ninguém chega assim, por favor, mãe, por gentileza, você poderia providenciar uma xícara de solução de café, por gentileza, para mim? Alguém fala assim para a mãe? Não, eu não. Ninguém faz isso, né? Ou alguém chega assim, por gentileza, minha esposa, você pode, por favor, preparar uma xícara de solução de café da manhã de café para que possa ser servido para mim? Não, a gente sabe que a gente não fala dessa forma. A gente sabe que a gente não fala isso. Ou, por exemplo, olha, gente, chegou o fim de semana. É claro que em época de isolamento social eu sei que ninguém está fazendo isso, né? Mas ninguém chega e fala: olha, nesse momento eu vou ali na praia, eu vou dar um mergulho em solução de água do mar. Alguém fala dessa forma? Também não. A gente não trabalha disso, dessa forma, desse jeito. Mas a gente está em constante contato com as soluções? Sim. E o Enem sabe disso? Sabe. Ele sabe que a gente está em contato com as soluções, ele gosta das soluções, e é por isso que ele cobra. Ele cobra as soluções, não os conceitos. Ele não quer saber se você conhece o que é solução ou o que não é solução. Ele quer saber se você entende que dentro da química existe uma maneira de você quantificar as substâncias que estão envolvidas na sua solução. Como assim, professora? Quantificar exatamente aí o seu soluto e o seu solvente. Existe isso? Sim. Toda solução é formada por um soluto, que é a sua parte que está em menor quantidade, e é formada também por um solvente, a parte que vai aí dissolver o seu soluto, solubilizar o seu soluto. Só toma um cuidado importante. Não existem apenas soluções líquidas, como eu citei aqui agora, tá? Existem também soluções que estão no estado sólido, como, por exemplo, o bronze, como, por exemplo, ligas metálicas. E não existem apenas soluções aí no estado sólido e líquido, existem também soluções que são gasosas. Outra coisa que eu não posso esquecer é que toda solução é uma mistura homogênea. Outra coisa muito importante e que todo ano cai e que todo ano vem uma chuva de debate em relação à questão. É sempre a questão polêmica do Enem. Quando eu falo de eletroquímica, qual é a primeira coisa que vocês lembram aí? Eletricidade, energia. Eletricidade, energia, quem gera isso, eu também posso dizer que são as pilhas e baterias. Confere, produção, sim ou não? Isso. Eu lembro de elétrons. As pilhas e baterias são a grande questão do Enem, que sempre provoca um debate nas questões que são sempre a questão polêmica. Eu acho que vocês já perceberam que toda área tem a sua questão polêmica. Polêmica em que sentido? É aquela que te deixa com um ponto de interrogação. Mas será? Será que é isso? Será que era aquilo? É a eletroquímica que causa isso dentro da área de química, tá? Sempre quando aparece aquela questão que quer dar uma rasteira em vocês, é a eletroquímica. Professora, mas eu vou ficar igual essa mulher da apresentação aí quando eu enxergar a questão de pilha ou bateria. Fica não. Eletroquímica, quando você pega o macete da pilha, você não esquece mais. Eletroquímica é extremamente simples, a gente não precisa esquecer aí, a gente não pode, na verdade, esquecer que toda pilha tem um polo positivo, toda pilha tem um polo negativo, a gente trata isso como ânodo e cátodo. Eu não posso esquecer que, para eu gerar corrente elétrica, eu preciso de um fluxo de elétrons e que esse fluxo de elétrons eu tenho uma voltagem. Esse é o princípio básico da eletroquímica e que a gente também vai trabalhar. Vocês entenderam aí que tem coisas extremamente importantes que a gente precisa revisar? Isso daí é o que tem de mais importante dentro da química. Não estou desmerecendo os outros conteúdos, mas para julho até janeiro, a gente tem tópicos extremamente importantes. Eu vou ficar perdendo tempo com coisas lá do 9º ano do ensino fundamental? Não, tem coisas que vocês vão passar batido, tá?
tem coisas que vocês vão passar batido. Vou continuar aqui. Vocês estão acompanhando o meu compartilhamento? Mudou a tela? Sim ou não? Sim. Sim. Esse resumão aí, vocês estão vendo aqui, ó, em cima? Ele tem 77 páginas. Por isso que eu vou disponibilizar para vocês, porque justamente é um resumão. Um resumão com 77 páginas, todo mundo quer. Confere? Por isso que eu vou disponibilizar. Professor, é seu? Claro que não. Na natureza, nada se perde, nada se forma, tudo se copia. Então, eu copiei de alguém e estou disponibilizando para vocês. Ok? E aí, a gente vai disponibilizar isso daí para que vocês façam uma revisão. Só lembrando que a gente está estudando exatamente matéria e as suas transformações, e aí a gente lembra de alguns tópicos extremamente importantes. Queridos, um hábito que precisa ser cultivado daqui para frente. Quantos de vocês estudam fazendo resumos? Eu estudo. Só uma? Trabalho com palavra-chave, é muito bom. Eu faço bastante mapa mental também. Vocês estão vendo que isso daqui é uma... É tipo um mapinha mental, estão vendo? Todos conhecem o mapa mental? O que é um mapa mental? Uhum. Sim. Queridos, tenham o hábito de fazer isso, tá? Tenham o hábito de fazer isso. Eu não digo de ficar pegando o caderno e fazer resumo, definindo conceito. Não. Mapa mental justamente é isso. Pega um assunto, pega a palavra-chave e da palavra-chave você vai relembrando conceitos na sua memória. Você vai definindo e relembrando os conceitos. Uma prática muito importante que vocês precisam fazer, não só para química, por exemplo, para história, geografia, onde vocês têm muitos conceitos, muitas datas, muitas coisas, muitos períodos que têm que ser definidos, criem esse hábito, não só para química, tá? Química é de extrema importância que vocês façam isso, para que vocês poupem o seu tempo e gastem o tempo de vocês fazendo o quê? Resolvendo exercício. Como é que se estuda química? Resolvendo exercício. Estou com dúvida, vou recorrer aonde? Ao mapa mental que eu fiz. Ou ao mapa mental que eu fiz, ou ao livro que eu tenho. Professora, mas eu não tenho livro. Se eu disponibilizar o PDF aí de volume 1, volume 2 e volume 3, todo mundo fica feliz? Com certeza. Obrigada pela participação. Vou disponibilizar, além do resumo, vou disponibilizar também para vocês o volume 1, 2 e 3, para que, tá com dúvida, bora recorrer exatamente lá no livro para tirar a dúvida, tá? Volume 1, 2 e 3 para vocês. Lembrando os seguintes, meus queridos, quando a gente fala de matéria, eu estou relembrando aí um imenso conceito com vocês. Eu lembro de matéria, eu sei que matéria, ela pode ser transformada. Quando eu falo de transformação, eu estou falando aí de fenômenos que podem acontecer com ela, sejam eles fenômenos físicos como fenômenos químicos. Eu também, quando falo de matéria, eu tenho propriedades que estão relacionadas a essa matéria, propriedades que todo mundo tem. Todo mundo tem, professora? Como assim? São essas aqui, meu povo. São as chamadas propriedades gerais que toda matéria tem. Só uma dúvida. O que é matéria mesmo? Tira minha dúvida, que eu esqueci, de repente, o que era matéria. Tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. Tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Esquece isso. Lembra que a gente é matéria. Não esquece disso daí. E aí eu não posso esquecer que eu tenho vários conceitos relacionados à matéria. E nessas propriedades eu não posso esquecer que eu tenho propriedades gerais, que é o que todo mundo tem. Propriedades físicas, que a gente chama de propriedades que são específicas, que cada uma tem o seu, cada uma tem a sua. E propriedades organolépticas,
que estão relacionadas aos nossos sentidos. Quando eu falo também de matéria, eu estou falando aí de 3 estados físicos que o Enem gosta de trabalhar, mas não são só 3. Lembra que são 5, na verdade. Mas o Enem vai trabalhar com vocês apenas 3. O sólido, o líquido e o vapor. Lembra também que é possível, quando se fala aí de estados físicos e da matéria, é possível aí que aconteça uma mudança de estado físico. Eu tenho determinada matéria e que eu consigo aí fazer transformações com ela. Eu consigo aí que a minha matéria saia do estado sólido e passe para o estado líquido. Eu consigo que a minha matéria saia do estado líquido e passe para o estado, só corrija aí que o termo correto é vapor, tá? Só corrija aí que o termo correto aqui, ó, é vapor. Eu consigo fazer todas essas transformações. Não posso esquecer que, quando se fala de fenômeno físico, a matéria não sofre transformação, ela continua com as suas características originais. Da mesma forma que inicia o processo, a gente termina o processo. Por exemplo, quando eu falo de um fenômeno físico, eu estou falando exatamente das mudanças de estado físico. Quando eu falo de um fenômeno químico, a minha matéria, ela vai sofrer alteração. Aquilo que eu tinha lá no início não vai mais ser a mesma coisa que eu tinha lá no fim do processo. Quando se fala em físico, pensa o seguinte, no exemplo mais simples que se tem. Papel. Peguei uma folha de papel, fiquei nervosa, amassei a folha de papel. No início eu tinha papel, depois que eu amassei, eu continuei tendo papel. Isso daí só aconteceu uma transformação física, eu não deixei de ter papel. Quando eu falo de fenômeno químico, peguei esse papel que eu estava nervosa e taquei fogo no papel. Depois que eu taquei fogo no papel, o que vai sobrar aí para o meu papel? Apenas o quê? Cinza. Eu consigo ter papel de novo, minha gente? Não. Jamais. Então, quando eu falo de um fenômeno químico, eu estou falando exatamente de um fenômeno aí que acontece transformação da minha matéria. Relembrei conceitos rapidamente com vocês para vocês entenderem que dentro da química, a tal matéria que a gente está estudando, ela vai sofrer transformações. A gente vai trabalhar com isso dentro da termoquímica, a gente vai trabalhar com isso dentro da eletroquímica, a gente fala disso dentro das soluções, e por isso que a gente fez esse resumão rápido aí sobre tudo o que pode acontecer. As propriedades que são importantes, uma matéria ela não é qualquer coisa, ela tem características, mesmo que todo mundo tenha, ou aquelas características que são extremamente específicas, que cada uma tem a sua, tá bom? Por que eu pedi para vocês corrigirem lá o termo vapor? Porque o processo que eu tenho aqui, ó, de mudança de estado aqui, do líquido para o gasoso, é líquido para o vapor, e o termo correto que a gente usa para esse processo é o processo chamado de vaporização. Quando a gente aprende muitas vezes, é comum o professor falar com a gente que é só o quê? Ebulição. Não está errado, mas não está 100% correto. O termo correto da mudança de estado físico do líquido para o vapor é vaporização, e ele pode acontecer de 3 formas. A vaporização, ela acontece por evaporação, por ebulição ou por calefação. Aqui as figuras já mostram para vocês exatamente cada um desses processos. O que vai diferenciar aí essa mudança de estado físico é exatamente o tempo com que isso vai acontecer. O tempo e se eu estou fornecendo calor ou não. Evaporação é um processo extremamente lento, onde naturalmente a água sofre essa transformação. Ebulição, eu preciso
eu preciso fornecer calor para que esse processo aconteça. E a calefação é uma maneira bem brusca de acontecer essa mudança de estado físico, dessa mudança do estado líquido para o estado de vapor. Então, é sempre bom a gente corrigir esse termo lá, porque ele já deu rasteira em muita gente. Só lembrando aí uma questão de 2009, quem me dera, aqui é letra D, tá? Quem me dera se todas as questões fossem exatamente dessa forma. O Enem de 2009, ele realmente era bem contextualizado e bem questões do nosso dia a dia. Logo que ele surgiu, ele tinha uma proposta de ser uma prova com coisas relacionadas ao nosso dia a dia, onde a gente podia realmente enxergar a ciência. Só que depois, como ele se tornou porta de entrada para todas as universidades, passou-se aí a cobrar coisas mais elaboradas. Por isso que ele foi sofrendo muitas transformações. Mas olha aí uma questão de 2009. Está falando o seguinte com vocês. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, alguma das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. A transformação mencionada no texto, o que ele está falando aqui sobre o ciclo da água, exatamente sobre esse processo aqui, ó, numa dessas transformações, está aqui, ó. O que ele está citando é exatamente o que a gente acabou de falar aqui. É o processo aí de vaporização, onde a água está saindo do estado líquido e indo para o estado de vapor, através da evaporação. Foi isso que ele citou aí para vocês. Quem dera se todas fossem assim. Mas tem questão no Enem de Química bem melzinho na chupeta para vocês, ok? Tem outra lá no Enem de 2003, mas essa daí eu vou deixar para depois vocês darem uma olhada, tá? Tem aí, ó, exatamente uma questão de 2003, ok? Queridões, outra coisa aí que vocês precisam só dar uma relembrada e uma passada de olho extremamente importante. Só um minuto. Tamires vem depois. Não, monta tudo. Voltei, só um minuto. Quando eu falo aí de classificação dos sistemas, uma coisa que pode vir, mãe. Mamãe vai aparecer no vídeo. Vocês estão vendo? Não, né? A mãe aparecendo no vídeo? Vocês estão vendo só o compartilhamento? Saiu. Ela quis aparecer no vídeo, gente. Ela de vez em quando ela vai aparecer, tá? Queridos, quando eu falo aí de classificação dos sistemas, é muito importante vocês saberem diferenciar, tá? Lembrem-se sempre disso e tomem muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Lá em soluções, a gente vai tratar o que é uma solução verdadeira e o que não é. Então, eu preciso entender o que é uma substância pura, o que é uma mistura, e aí eu preciso que vocês relembrem esses conceitos. Um sistema, ele pode ser aí constituído por uma fase, ou ele pode ser constituído por duas ou mais fases. Quando eu tenho isso, fica bem claro para vocês aí o que é homogêneo ou heterogêneo. Sim ou não? Sim. Vocês lembram disso? Não Sim. precisa nem decorar. Vai aí, ó, pelo termo. O que é homo, minha gente? É quando apresenta apenas uma substância. Igual, não é? Homo. O que é hetero? É Diferente. quando a mistura apresenta mais de uma substância. Exato, diferente.
não precisa nem ficar decorando conceitos. De acordo com a palavra, você já olha aquilo que vocês aprenderam em português, você já aplica aqui na química e você já consegue entender. Homogêneo, eu tenho uma fase só. E heterogêneo, eu tenho 2 ou mais fases. Só um minuto que tem alguém me ligando desesperadamente, eu vou dar o celular para minha mãe atender, eu volto rapidamente nesse minuto. Viu como eu sou rápida? Voltei. Queridões, aí o seguinte, e aí eu não posso esquecer. Quando eu falo aí de substâncias, eu tenho as chamadas substâncias puras. Substância pura é quando se trata apenas de uma única substância no meu sistema, tá? Elas podem ser do tipo simples ou composta. Eu não preciso nem decorar isso também. Quando eu falo de substâncias simples, olha bem para elas. Olha bem para as bonitinhas. Dá para ver a diferença? Simples, eu tenho envolvido apenas um átomo. Não importa a quantidade, eu tenho envolvido apenas um elemento químico. Não importa se eu tenho 2, 3, 4, 5. Já quando eu falo de composta, utilizo o conceito. Poxa, se é composta, ela é constituída por 2 ou mais elementos. Então, meus queridos, quando eu falo disso daí, eu não posso esquecer de diferenciar o que é uma substância simples de uma substância composta. Porque com essas substâncias simples e com essas substâncias compostas, eu dou origem exatamente a quem, queridos? Eu dou origem às minhas misturas. Eu dou origem às minhas misturas. Toma muito cuidado com esse negócio aqui, ó, chamado granito. Ele já tá babado, tá? Ele já tá babado nas provas. Ele provavelmente não vai aparecer mais. Mas toda vez que ele aparecia, ele dava rasteira em todo mundo. Quando a gente olha para o granito, a gente não observa pontinhos de cor diferente neles? Sim ou não? Sim. Sim. A gente não vê. O granito mais comum que a gente vê aqui é um que tem pontinho preto, pontinho branco e pontinho cinza. Confere? Sim. Isso mesmo. É o que é mais comum, pelo menos assim, é o que eu mais vejo, né? Toda vez que a gente vê o granito, e que geralmente ele aparecia em questões, a galera considerava que ele era apenas uma pedra, e considerava ele como se fosse uma fase. É uma pedra, uma única fase. E não é. Quando eu olho para o granito, eu não posso esquecer que o granito ele é constituído por 3 minerais, tá? O granito é constituído pela mica, pelo feldespato e pelo quartzo. Se ele é constituído por 3 minerais, significa que ele é constituído por 3 substâncias. Consequentemente, se ele faz parte da minha mistura, então ele vai já apresentar o quê? 3 fases. Esse é o único detalhe importante a respeito do granito, mas que ele já está babado nas questões, tá? Toda vez que caía a questão envolvendo o granito, a galera tomava uma rasteira, mas não toma mais, e por isso que ele não tem aparecido mais. Mas a gente pode ficar sem falar do granito? Não. Relembrem a respeito disso daí, através de exercícios. Se vocês quiserem também, eu disponibilizo exercícios sobre isso daí, para a gente também não perder tempo em ficar discutindo conceito por conceito por conceito, do que é cada substância, o que é mistura. Estou passando batido. Vocês perceberam, né? Que eu estou passando batido para a gente chegar onde realmente interessa. Outra coisa mega importante e que tem um tempinho que anda desaparecido. Vocês perceberam que anda desaparecido do Enem isso daí? Percebi, sim. Eu posso descartar isso daí? Não, não posso descartar completamente, mas anda um pouco desaparecido e faz parte da matriz lá de referência do Enem.
é extremamente teórico, tá? Que eu acho que seria interessante vocês construírem um mapa mental, que são os processos. A gente não acabou de falar de mistura? Uma mistura, ela pode ser constituída, ela pode ser formada ou só de substância simples, ou só de substância composta, ou pode ser substância simples junto com substância composta, pode ser tudo isso junto, tá? E existem maneiras de separar essas substâncias. A gente consegue separar isso através de processos, não estão todos destacados aí nesse mapa mental, existem outros, tá? Mas praticamente estão os mais importantes. Deem uma atenção bonitinha para esse aqui, ó, que é muito bacana esse processo aqui, o chamado processo aí de cromatografia, não é muito falado, se eu não me engano, Cris, eu acho que eu cheguei a fazer com vocês lá na escola, tá? O processo de cromatografia, que é o processo de separação de cores, tá? Deem uma olhada nisso daí, porque faz um tempinho que ele não dá as caras pelo Enem. E como agora está tudo muito teórico, está tudo muito conteudista, passa o rabo de olho nisso daí, tá? Dá uma olhadinha nesses processos. Filtração, quem faz café aí, a gente faz isso todo santo dia, tá? Filtração é um processo que a gente faz. Centrifugação, queridos, quem gosta de lavar roupa aí na máquina de lavar, glória a Deus que a gente também está fazendo isso todo santo dia. Toda vez que a gente vai botar aí um feijão para cozinhar, antes de botar para cozinhar, a gente fez o quê, queridos? O processo de catação. Quem trabalha na construção civil aí, que precisou fazer aí o processo de preparar o cimento, a argamassa para poder colocar lá no tijolo, a peneiração é um processo que tem que ser feito com a areia para misturar a massa, para poder preparar lá aquele cimento. Não posso jogar aquela areia suja direto para poder preparar. Então, passa o olho nesses processos de separação de mistura rapidamente e treinem isso através de exercícios. Por que eu estou falando para treinar? Porque pode ser que apareça uma questão no Enem, onde eles coloquem aí um fluxograma grandão e indiquem para vocês qual seria o processo mais indicado para eu poder fazer a separação desses componentes aqui indicados. É uma questão que pode ser abordada, é uma questão que pode cair na prova de vocês. E não é uma questão difícil de ser respondida. E não é difícil de ser interpretada, tá? Anota essa outra dica aí também. E aí, passa batido, tá? Passa batido por isso daí, porque modelos atômicos faz muito tempo que não cai. Geralmente, quando cai, quem que eles gostam de citar? Quem que eles gostam de citar? Já grifei aí, tá? Se for estudar modelos atômicos, se for dar uma relembrada, o que é pouco provável, muito pouco provável, tá? Se for revisar modelos atômicos, deem uma atenção especial ao Rutherford e ao Bohr, mas não garanto questão de modelos atômicos. Já foi muito trabalhado isso, já foi muito discutido, já foi muito falado disso. Não se aborda mais questões disso sobre Enem. É bem difícil cair, tá? Quando se fala isso. Se cair, é alguma coisa assim, é uma alternativa de alguma questão que cita aí sobre camadas eletrônicas, sobre a distribuição eletrônica. É bem difícil uma questão especificamente sobre modelos atômicos. É bem difícil. Alguém tem dúvidas sobre isso que está aí? Vou abrir para pergunta. Alguém tem dúvida sobre isso que está na tela? Do modelo atômico? Pode me perguntar. Se não quiser falar comigo aqui, ó, quer ver como eu sou uma pessoa boa?
Captaram a mensagem aí? Tá dando para ver? Sim ou não? Tá Sim, dando sim. sim. Espera aí que eu acho que o bicho vai travar, ó. Começou a rodar, não está respondendo. Ai, miséria. Para, menino, para. Parou. Eu não uso muito esta ferramenta aqui, não, mas se precisar, me chama, tá? Não me liga bêbado, não, mas pode mandar, pode me chamar para beber. Na quarentena não dá, manda aqui para minha casa, falou? Aqui eu tenho muitas dicas de química e eu e um outro professor de química estamos alimentando esse canal e a gente deve provavelmente até alimentar com vídeos agora do show de química, tá? E esse aqui é uma ferramenta mais de trabalho, assim, de escola, mas se alguém não tiver acesso a essas duas coisas e tiver acesso a e-mail, pode me mandar. Oh, eu fechei! Alguém copiou? Eu jogo lá no chat, peraí, que eu jogo no chat. Aqui. Não ligar bêbado, chegou no chat? Sim, chegou. Sim, Nossa, todo gente, tinha mundo. tanta mensagem no chat que eu não vi. Socorro, socorro, morte, perdão, não vi. Chegou, Gabi. Chegou? Eu não vi, tá? Um monte de mensagem já, loura, bicha, burra. Mentira. Ah, perdão, tá? Sou loira, gente, natural. Se quem falar que eu não sou, Ih, gente. Qual que é o arroba mesmo? peraí que eu vou botar agora. Acho que é Kim me conquistou. Ponto. Gente, tinha tanta mensagem no chat que eu nem vi. Ai, gente. Mas as dúvidas foram tiradas ali, tá, Gabi? Foram, mas qualquer coisa eu leio, qualquer coisa me grita. A Amanda tinha feito uma pergunta. Ah, Antes de eu passar para você, uma outra aluna tirou a dúvida dela. tirou, fez. Tem mais alguma dúvida aqui? Ana, você conseguiu continuar me ouvindo? É porque ela falou que lá estava ruim para ela ouvir. Você viu, Rê, que eu estou em ritmo frenético, né? Saudade, minha filha, de dar uma aula presencial. Oh, meu Deus. Saudade na sala de aula. Querido, deixa eu só falar para vocês. Eu botei a blusa preta só para dizer, mas eu tô de pijama, tá? Sou dessas. Da próxima vez Não eu venho se mais sinta bonita. só, professora. Oi, não se sinta sóbria. Deixa eu parar de compartilhar, porque minha aula acabou também aqui, mas eu vou mandar lá para você. Rê, para onde eu mando que você consegue mandar para todos eles? Você consegue isso? Consigo. Você manda Tá. para mim no WhatsApp o arquivo que eu passo para eles. Pode ficar tranquilo que eu consigo passar para todo mundo aí. A gente tem feito isso. Cadê você, Rê? Pra falar comigo. Tá. Tô aqui. Tá, é porque eu não tô vendo. Ah, achei. Tá, então peraí, é porque eu não tô. Cadê eu? Cheguei. É porque eu não. Para eu poder mandar para todo mundo esse resumão aí, partir, a gente continuar e eles também poderem revisar, tá? Eu acho que minha hora deu, né? Deu. Deu. Aí, olha só. Se alguém tiver dúvida, me grita, pode me chamar. Eu tenho 2 filhos, eu sou suspireira, eu dou aula de química, eu dou aula de projeto de vida, eu tomo conta da casa, eu e minha mãe, a gente faz tudo aqui dentro de casa, mas eu dou aula de química e tiro dúvida. Pode me chamar, que em algum momento eu vou te ajudar, eu vou responder. Pode me gritar que eu tô aqui, tá? E vou mandar para Renato isso daí e a gente vai se ver num outro momento. Confere, Rê? Confere. Gabi, quero te agradecer mais uma vez, parabenizar pela aula maravilhosa, como sempre. Por isso que eu chamo você de rainha da química, que é mesmo uma rainha. Muito doido, né? Todo esse conteúdo, toda a forma maravilhosa de dar aula.
Eu tenho certeza que a galera amou aí sua aula e parabéns mais uma vez. E obrigado aí por mais um ano a gente estar junto no Projeto C. Eu que agradeço muito, agradeço a ajuda da Bruna, tá, Bruna? Não esqueci, obrigado por você me ajudar, tá? É porque eu tô acostumado com outro aplicativo, assim, a gente ainda está se adaptando às tecnologias. Agradeço a quem esteve aqui e qualquer momento pode me chamar que eu vou estar aqui com vocês, ok? Rê, um beijo grande. Só elogios para você, tá, Gabi? O pessoal está escrevendo aqui. Eu vou mandar para você o material. Todo mundo elogiando a sua aula. E a gente se vê. Tá, ok. Um beijo, gente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, querida. Pessoal, última aula, né? Vamos para a última aula agora. O link já está liberado. Se alguém tiver dificuldade, me chama no WhatsApp aí no privado. Alguns alunos tiveram dificuldade. Só me chamar no privado aí que a gente tenta orientar para vocês conseguirem logar aí, tá bom? A gente se vê na próxima aula aí. Um abraço. A próxima aula vai ser de quê, Renato? Ai, deixa eu sair. Ah.